Salmos 42 e Salmo 43. Diz assim a palavra do Senhor: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa, e te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor nos tem sustentado. Obrigado por estarmos na tua casa. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos também pelos irmãos que não podem estar conosco na tua casa durante estes dias, que o Senhor sustente também suas vidas e alimente seus corações neste momento. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa alma, é o lugar onde nós sentimos as mais profundas emoções. Todo sentimento que nós temos, todas as emoções que nós temos, são sentidas na nossa alma. E quando nós falamos que nós sentimos as emoções na alma, nós estamos falando daquilo que é mais profundo em nós, aquilo que tem a sua sede no lugar, para nós muitas vezes até mesmo inatingível, como diz a palavra do Senhor, que somente Deus conhece-nos e conhece perfeitamente tudo que há dentro de nós. Então a nossa alma é este lugar onde nós sentimos as mais profundas emoções. E os sentimentos da alma são expressões que revelam, por exemplo, segurança, revelam alegria, revelam também tristeza, revelam medo, revelam angústia e assim por diante. Nestes dois salmos que nós acabamos de ler, o Salmo 42 e o 43, aqui o salmista repete 3 vezes
Creio que vocês puderam observar isso no capítulo 42, nos versículos 5 e 11, e no capítulo 43, versículo 5, ele repete a expressão: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Aqui o salmista está enfatizando aquilo que está dentro da sua alma, aquilo que está dentro do mais íntimo do seu ser. Ele está expressando as emoções que estão surgindo de dentro do seu coração. Então ele fala de uma alma abatida ou desanimada, de uma alma também que ao mesmo tempo está abatida ou desanimada, está também perturbada, a ideia de inquietação, a ideia de uma alma inquieta, mas também ele expressa no seu coração a esperança, né? O sentimento de esperança, de confiança, quando ele diz: espera em Deus, espera em Deus. Então é do nosso coração que surgem os sentimentos, as emoções que expressam aquilo que nós estamos passando, que expressam as experiências que nós estamos tendo na nossa vida. Apenas fazendo aqui um parêntese para nós termos uma noção a respeito do livro dos Salmos, algo que nós já falamos em outras ocasiões, apenas para nós relembrarmos algumas questões. Nós já vimos aqui que o livro dos Salmos está dividido em 5 partes, são 5 livros que compõem o Saltério. Nós terminamos no Salmo 41 a exposição deste primeiro livro. No primeiro livro do Saltério, ali nós temos salmos que revelam a oposição dos inimigos do reino de Deus contra o reino que Deus estabelece através de Davi. Lembrando que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, um rei que foi chamado por Deus para estabelecer um reino que fosse totalmente diferente dos outros reinos ao seu redor. Um reino que fosse conduzido pela lei de Deus, um reino que fosse pautado pelas normas estabelecidas por Deus, um reino onde Deus fosse o único Deus adorado. Portanto, o reino que Deus concede a Davi para estabelecer era um reino de justiça, um reino de paz. E ao fazer isto, Davi recebe a oposição dos inimigos, recebe a oposição de tanto inimigos externos, também ele sofre oposição de inimigos internos, da própria nação. E esses salmos, então, do 1 ao 41, revelam essa confrontação de Davi contra os seus inimigos e dos inimigos contra Davi. E é interessante porque, nesta parte, o que fica bem enfático ao se referir a Deus é o uso da palavra que se refere a Deus, Yavé. Então, nessa primeira parte, é frequente o uso desta palavra Yavé, que revela o seguinte: Davi, ou os salmos deste primeiro livro, são salmos que falam especificamente ao povo de Deus, porque a expressão ou o nome de Deus, Yavé, é um nome praticamente usado pelo povo de Deus, era um nome restrito, utilizado pelo povo de Deus. Agora, do Salmo 42 em diante, neste segundo livro, os salmistas deixam de usar frequentemente a palavra Yavé, que se refere a Deus, uma palavra mais usada pelo povo de Israel, e ele passa a usar a palavra Elohim, que era uma palavra, ou que é um nome que designa a Deus, utilizado de forma comum, não apenas pelo povo de Israel, de forma então que, neste segundo livro, a ênfase, ou o que se destaca, é que, ainda que eles expressem a continuação desta confrontação daqueles que rejeitam o reino de Deus,
Os salmistas, neste segundo livro do Saltério, estão se comunicando com estas nações, quando então eles usam a palavra Elohim, referindo-se a Deus, uma palavra que comunica ou que traz uma ponte com estas nações com estes inimigos de Deus. Então na própria tradução você percebe, até o Salmo 41, sempre aparece a palavra Senhor, Senhor, que é uma tradução da palavra Yahvé. E aí do Salmo 42 em diante você vai perceber que vai sempre aparecer a palavra Deus, que é uma tradução da palavra Elohim. Então, neste segundo livro dos Salmos, nós vamos ver que o objetivo é comunicar com os inimigos, mostrar para os inimigos quem é Deus, mostrar para os inimigos que Deus está com o seu povo, mostrar para os inimigos que os planos de Deus não vão frustrar, por mais que eles se coloquem contra o seu povo. O objetivo deste segundo livro dos Salmos é mostrar para os inimigos que Deus está com o seu povo. Então, nós vamos ver que nos Salmos 42 e 43, assim como vários outros salmos, são identificados como Salmo dos filhos de Corá, ou Coré, né? A família de Coré, ou Corá, e os seus descendentes foram levitas, que serviram no templo. Quem eram os levitas no povo de Israel? Era uma das 12 tribos, né, que foi separada por Deus e foi consagrada para servir no tabernáculo, para servir no templo. Então, era da tribo dos levitas que surgiam os sacerdotes, era da tribo dos levitas que surgiam aqueles que conduziriam o povo no louvor, no cântico, no hino. Era da tribo dos levitas que surgiam aqueles que cuidariam dos utensílios do tabernáculo, da casa do Senhor, e assim por diante. Então, Corá era alguém que fazia parte da tribo dos levitas. E aqui então, da família de Corá, descendentes dos levitas, conforme diz o Salmo aí, né, quando começa dizendo que ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Coré. E João Calvino atribui estes salmos, Salmo 42 e 43, a Davi. Embora o título aqui dê uma ideia de que os salmos eram dos filhos de Coré, de autoria deles, na verdade a ideia, principalmente o que diz João Calvino, é que os salmos eram de Davi e os filhos de Coré, como levitas, responsáveis em cuidar daquilo que pertencia ao Senhor. Estes filhos de Coré eram responsáveis por cuidar e preservar os salmos. Então, os levitas tinham também essa responsabilidade de cuidar dos salmos, dos saltérios, né? E eles preservavam, eles guardavam, de maneira então que assim se explica este título que diz ao mestre de canto, Salmo didático dos filhos de Coré. João Calvino então atribui estes salmos a Davi, o qual narra a sua angústia pela saudade de estar na casa do Senhor, devido à sua fuga da perseguição do rei Saul. E os filhos de Coré, como nós já falamos, eles foram responsáveis em guardar estes salmos. Em meio ao abatimento da alma, o servo de Deus mantém viva a sua esperança da alegria e o louvor a Deus. Ele não sabe quando, mas ele tem certeza de que ainda o louvarei. É o que diz o Salmo. O salmista pergunta 3 vezes nesses 2 salmos: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque o salmista se encontrava numa situação em que naquele momento ele não via solução, naquele momento ele não via um horizonte, ele não via uma alternativa de solução para o problema que abatia a sua alma.
mas ele mantinha acesa no seu coração a esperança, dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. De maneira então que nós podemos refletir nesses dois salmos sobre sentimentos de um servo impedido de cultuar a Deus. Davi estava angustiado, perturbado, porque tendo fugido na perseguição, agora ele se via num lugar onde ele estava privado de cultuar a Deus na casa de Deus. Logicamente que Davi mantinha a consciência de que Deus estava com ele. Deus estava presente com ele. Davi, inclusive, ora ao Senhor. Davi, nesses dois salmos, faz referência à oração que ele faz a Deus, ao cântico que Deus lhe dá. Então, onde ele estava, isolado, exilado, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Mas ele tinha saudade de estar na casa do Senhor. Ele tinha saudade de participar do momento solene de culto a Deus. Ele tinha saudade de estar com o povo de Deus, na casa do Senhor. E isso estava abatendo a sua alma. Isso estava trazendo perturbação ao seu coração. Mas ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, porque no tempo de Deus as coisas vão voltar ao normal. Essa era a esperança de Davi. Então, nós veremos aqui estes sentimentos de um servo impedido de cultuar a Deus. Um dos sentimentos que nós vemos aqui é exatamente a tristeza pela privação do culto e da comunhão na casa de Deus. Davi expressa esse sentimento de tristeza pela privação do culto e da comunhão na casa de Deus. Nós vamos ver isso aí no capítulo 42, do versículo 1 ao 5. Nós vamos ver que Davi ele sente um desejo profundo na alma pelo culto e pela comunhão com Deus e pela comunhão com os irmãos. Como que ele expressa isso? Versículos 1 e 2 ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui nós vemos que Davi passou muito tempo fugindo de Saul, quando Saul queria matá-lo. E enquanto ele estava nesta situação, ele não conseguia prever quando é que tudo isto ia ter um fim. Ele não sabia quando é que tudo isso iria acabar. Ele não sabia quando ele poderia novamente estar no templo, ou seja, perante a face de Deus. O templo era o local que representava a presença de Deus. Não quer dizer que Deus só estava lá, mas o templo era o local onde havia a representação da presença de Deus. E era isso que Davi desejava no seu coração. E ele fala que ele desejava tanto quanto a corça suspira pela corrente das águas. Assim suspira a minha alma. E ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Veja como que ele diz o quanto ele está necessitado de estar diante do Senhor, num culto solene, oferecendo seus sacrifícios, participando dos elementos do culto, estando com os irmãos. E ele está expressando essa necessidade. E Davi se angustia porque seus inimigos tentam fazê-lo duvidar de Deus. Veja aí no versículo 3, quando ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Quando uma pessoa está alegre, ela desfruta com prazer dos alimentos, não é assim? Geralmente a alegria nos dá um prazer de nos alimentar, faz uma festa, faz um banquete. Então a alegria geralmente está associada com o banquete
de alimentos. Mas aqui, Davi nos traz uma figura, uma imagem, né, de que a sua angústia tomou o lugar do prazer dos alimentos na sua vida, de maneira que as suas lágrimas ocupam o lugar do seu alimento. Ao invés de se alegrar com um banquete de alimentos, agora as suas lágrimas alimentam a sua tristeza. As lágrimas derramadas por causa da angústia do seu coração são o seu alimento. O seu desejo é de chorar ao invés de se alimentar. Essa é a ideia do que diz o texto. Davi era ferido pelos seus inimigos, os quais questionavam o amor de Deus por ele. Por que Deus permitia que ele estivesse naquela situação? A alma de Davi era ferida quando os seus inimigos diziam: o teu Deus, onde está? Seus inimigos colocavam em dúvida. É como se eles dissessem para Davi: olha, por que Deus te deixa nessa situação? Por que Deus permite que você tenha que fugir e tenha que se afastar do culto que você tanto ama? E esse tipo de dúvida deve ser sempre ignorada, pois ela cumpre o objetivo de Satanás em afastar os servos de Deus e da sua confiança nele. Esse tipo de questionamento dos ímpios deve produzir em nós ainda mais desejo de estarmos próximos de Deus. Não é incomum nós vermos os ímpios tentando colocar em dúvida o Deus a quem nós servimos. Talvez, quem sabe, nestes dias que nós passamos de grandes dificuldades, de limitações, muitos ímpios têm dito: mas cadê este Deus que vocês servem? Cadê este Deus que vocês professam? Por que Ele não resolve isso? Por que Ele não faz cessar essa pandemia? Certamente existem muitos ímpios dizendo isto. E estas expressões, esse tipo de colocações, essas dúvidas que são levantadas, entristecem o coração daquele que confia no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor sabe que Deus está no controle, e sabe que Deus tem os seus planos, e sabe que Deus tem os seus propósitos. E Davi estava angustiado porque os seus inimigos diziam: o teu Deus, onde está? No versículo 4, ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. Mais uma vez ele fala o quanto a sua alma está perturbada, entristecida. Quando ele se lembra de algumas coisas, do que ele se lembrava que trazia ainda mais tristeza ao seu coração? Ele se lembrava disso que está aí, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então agora ele está se lembrando do momento do culto solene a Deus, e certamente ele está se referindo aqui a momentos de festas anuais do povo de Israel, em que eles saíam em procissão até a casa do Senhor, e ali eles cumpriam os rituais do culto, em festa, com alegria. Algumas festas que eles celebravam, por exemplo, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, a festa dos tabernáculos. Estas festas levavam o povo em multidão, juntos pela rua, caminhando em direção ao lugar de adoração a Deus, e ali com alegria eles ofereciam os sacrifícios, ali com alegria eles exultavam a Deus, cultuando ao Senhor. Mas o salmista no exílio, no seu exílio, se angustiava ao se lembrar destes tempos bons vividos na comunhão do povo de Deus. Por isso ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim me derrama a alma. E aí então, no versículo 5, ele usa a primeira vez estas palavras: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, apesar da sua alma abatida, apesar da sua alma triste, apesar da sua alma angustiada, o salmista tem certeza de que Deus continua sendo o seu auxílio. Ele tem certeza que Deus continuará sendo o seu auxílio, e Ele não deixará de ser o seu auxílio. Ele tem uma esperança viva de que a privação do culto e da comunhão com os irmãos não será para sempre. Ele tem essa certeza. Por mais que ele não soubesse quando é que tudo isso ia acabar, ele sabia, essa privação não será para sempre. Meus irmãos, a perseguição dos inimigos de Davi provocou a privação de estar na casa de Deus juntamente com o povo de Deus. E não estar na casa de Deus e ouvir as blasfêmias dos inimigos contra Deus, como nós vimos, entristecia mais o coração de Davi do que a falta de qualquer outra coisa. Este e muitos outros fatores podem provocar essa privação em nossos dias. Nós estamos, nesses momentos, sendo privados do culto a Deus, da comunhão com os irmãos, da festa do povo de Deus, por causa de uma pandemia. Nós estamos vivendo nesses dias uma situação que está privando o povo de Deus no mundo inteiro de se reunir na casa do Senhor, de cultuar a Deus observando os elementos de um culto solene, a Santa Ceia, o batismo, o culto. O povo de Deus está sendo privado nesses dias, e o impedimento do culto público e da comunhão como povo de Deus produz tristeza no coração daqueles que amam estar na casa do Senhor. E quando nós vemos inimigos de Deus se utilizando de um problema real para provocar ainda mais perseguição à igreja, nosso coração se entristece ainda mais. Os dias que nós estamos vivendo são um ótimo teste, exatamente para nós sabermos o quanto amamos adorar a Deus no culto solene, em comunhão com os irmãos. Eu vejo alguns colegas, alguns irmãos, às vezes comentando: olha, eu não sei o que vai ser da igreja, porque eu acho que o povo de Deus vai se acostumar tanto a ficar em casa, que depois, quando puder, não vai mais querer voltar para a igreja. E eu tenho uma convicção, a convicção que eu tenho é que aqueles que amam a Deus, aqueles que amam cultuar a Deus, pelo contrário, eles vão sentir o seu coração angustiado enquanto não puderem voltar. E quando puderem voltar, vão voltar com toda alegria. Certamente muitos vão se acomodar, e certamente muitos vão até abandonar o convívio da igreja, porque às vezes frequentavam a igreja porque talvez não tivesse alguma outra opção. Mas o que eu quero dizer é que aqueles que amam a Deus, aqueles que amam as coisas de Deus, aqueles que amam o povo de Deus, aqueles que amam cultuar a Deus, eles vão sentir a sua alma angustiada enquanto não puderem voltar para cultuar ao Senhor na sua casa e participar do culto solene, onde ele pode expressar a sua alegria através dos elementos que fazem parte de um culto. Então nós não precisamos ficar com esse temor, porque aqueles que amam a Deus não vão desistir, pelo contrário, eles estão angustiados, porque não podem estar na casa do Senhor. E aí nós podemos ver um outro sentimento de Davi, diante desta situação, um outro sentimento que Davi expressa, por causa de estar impedido de cultuar a Deus. E nós vamos ver isso aí, ainda no Salmo 42, que Davi expressa um sentimento de segurança em Deus, no seu isolamento
Isolamento, que para nós esses dias é uma palavra-chave, né? Isolamento. Davi estava no isolamento, ele estava no isolamento do seu exílio, sozinho, tendo que fugir, e no seu isolamento ele estava privado de participar do culto solene a Deus, de oferecer os seus sacrifícios, de, como ele diz, de estar com o povo de Deus, se alegrando diante do Senhor. Mas o sentimento dele era de segurança em Deus no seu isolamento, apesar da saudade do culto e da comunhão. Então nós vamos ver isso aí do 42, do versículo 6 ao 11, nós vamos ver que apesar do abatimento da alma, Davi sente segurança ao refletir sobre Deus e o cuidado que Deus tem sobre a sua vida. Versículo 6 diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Então, aqui em meio ao abatimento da alma, Davi faz lá no seu isolamento reflexões a respeito de Deus. Embora ele não possa estar na casa de Deus, Deus está com ele nos lugares mais distantes. E aqui Davi faz referência aos locais por onde ele andava, e ele faz referência aos locais onde ele estava de forma bem geral, até porque os seus inimigos não poderiam saber a sua localização, mas ele fala que ele estava abatido quando ele se lembrava do Senhor lá no monte Hermon. No original, aqui quando fala de Hermon, usa-se uma palavra no plural, dando a ideia de montes, não apenas um monte, né? A palavra lá é Hermonim, que é uma palavra no plural que dá a ideia de um conjunto de montanhas. Então ele diz, olha, lá enquanto eu estava naquele conjunto de montanhas, eu estava me lembrando de Deus. Quando eu estava nas terras do Jordão, no outeiro de Mizar, essa localização está ao norte de Jerusalém. E ele está dizendo, ele estava lá ao norte de Jerusalém, longe, e lá ele estava lembrando do Senhor. Lá ele estava refletindo no Senhor. Davi aqui então, ele coloca a sua expressão de que o seu coração estava no Senhor. Ele estava seguro em Deus. E ele diz no versículo 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Tem umas palavras na Bíblia que chamam a atenção pela sua singularidade, né? Parece que o único lugar onde eu vi escrito essa palavra catadupas é aqui, no Salmo 42. Eu nunca tinha ouvido falar desta palavra, mas a ideia aqui de Davi, ele está dizendo que, assim como um abismo te conduz para outro abismo ainda mais fundo, pelo poder das correntezas que vão puxando, né? As catadupas aqui é a ideia de correntezas, a ideia da força talvez de uma cachoeira, ou uma correnteza de uma água muito forte, e ele está dizendo que um abismo vai chamando outro abismo, pelo poder das correntezas que vão conduzindo aos abismos mais profundos. Ele está dizendo que, assim como este abismo, um poço mais fundo, dá acesso a um poço ainda mais fundo, pela condução das suas fortes correntezas, assim Davi se via se afundando em suas tentações, em suas aflições e nos seus sofrimentos. O sentimento dele era exatamente esse: parece que as coisas não vão melhorar, parece que só vão piorando, é um abismo chamando outro abismo, é sofrimento dando lugar a mais sofrimento, a mais tribulações, a mais aflições. As ondas e vagas é uma referência a muitas águas, e Davi se refere aqui às incontáveis aflições impostas por Saul, como sendo muitas águas que estão sobre ele. E ele reconhece que Deus está na condução de tudo. Ele fala sobre estas águas como sendo as tuas ondas e vagas. Ele reconhece que tudo aquilo era certamente Deus agindo
e nada estava fora do controle do Senhor. No versículo 8 ele diz: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É interessante porque o ímpio, em suas aflições, não tem uma fonte de alívio e de consolo. Mas Davi, como servo de Deus, demonstra que, apesar das mais duras aflições que parecem não ter fim, o Senhor mantém sua bondade sobre a sua vida. Davi, como servo de Deus, pode se consolar durante a noite, tendo no coração motivos de louvor, como ele fala, cânticos, e acesso a Deus através da oração. Digo a Deus na minha rocha, a minha rocha, versículo 9, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Então, em sua oração, Davi demonstra seu prazer em Deus, dizendo, Ele é o Deus da minha vida. E também ele diz, o Senhor é o Deus, minha rocha. Em sua queixa, Davi, sem expressar ira contra Deus, ou qualquer tipo de murmuração, mas uma súplica confiante, ele questiona, por que a sua situação permanece angustiante? E pela segunda vez, Davi demonstra sua tristeza, quando ele diz, esmigalham-se-me os ossos, em ouvir dos seus inimigos, o questionamento que coloca em dúvida se Deus está presente, se Deus se preocupa. O teu Deus, onde está? E aí então ele repete aquela expressão, porque estás abatida, ó minha alma, versículo 11, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mais uma vez, Davi conversa com a sua alma e assegura-se de que, apesar das aflições, há a certeza de que a sua atual situação não será para sempre. Davi se fortalece na esperança de que Deus está com ele e será sempre o seu auxílio. Meus irmãos, será que nós devemos nos desesperar quando a solução do problema temporal não acontece? Será que a intensificação das aflições, sem uma perspectiva de que elas sejam resolvidas, deve nos fazer perder as esperanças? Será que devemos perder as esperanças? Certamente não. Mesmo que as nossas aflições não sejam resolvidas ao nosso tempo, todos os dias Deus nos alimenta com a sua bondade, Ele nos supre com a sua alegria, como diz o salmista, de dia o Senhor me abençoa com a sua bondade, e à noite eu posso, Ele me dá um cântico para eu louvá-lo, à noite eu posso orar ao Senhor. Então, em meio a tudo aquilo, Davi sentia segurança no Deus que estava com ele. Então, quando as aflições não passam, quando as coisas não se resolvem, o nosso coração deve manter-se firme, esperando. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Não será para sempre. Não vai ser assim para sempre. Um dia vai acabar. Um dia isso tudo vai passar. Podemos ter essa certeza no Senhor. E aí então, nós vamos finalizar vendo no Salmo 43 o terceiro sentimento de Davi em meio às aflições. E o terceiro sentimento é que ele tinha confiança em Deus pelo restabelecimento da normalidade. Ele confiava que Deus restauraria a normalidade. Então Davi suplica a Deus que ele vingue a justiça provocada pelos seus inimigos. Veja aí no versículo 1 e o 2. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação contenciosa, ou seja, contra aqueles que estão querendo lutar.
livra-me do homem fraudulento, injusto, do homem que faz as coisas erradas para prejudicar o próximo. Davi está orando: Senhor, faz justiça, vingue, Senhor, a injustiça que tem feito contra mim, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Então aqui em sua súplica, Davi deposita diante de Deus todos os que estavam cometendo injustiça contra ele. Esses atos de injustiça provocaram a necessidade de Davi se esconder. E mais uma vez, de forma confiante, Davi questiona por que Deus estava permitindo que ele fosse injustiçado pelos seus inimigos. A vingança de Deus contra os inimigos era a esperança de Davi pelo retorno à normalidade. Se Deus vingasse os seus inimigos, ele deixaria de ser perseguido e poderia voltar à sua vida normal. No versículo 3 e versículo 4, ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Meus queridos irmãos, os dias de aflições são escuros. Por isso Davi suplica a Deus que envie a sua luz. As aflições representam escuridão. E Davi diz e pede a Deus: envia a tua luz. Quando a luz de Deus ilumina, todo tipo de trevas se dissipam, né? E toda injustiça é firmada no engano, toda injustiça é firmada na mentira. Por isso Davi suplica que Deus envie também, além da luz, que Deus envie a verdade, por meio da qual toda injustiça seja confrontada. Davi tinha a confiança que por meio da ação de Deus, trazendo vingança sobre os seus inimigos, então ele poderia, enfim, voltar à sua vida normal, e poderia ir, como ele diz, ao santo monte, onde estava o templo do Senhor, e ali ele poderia novamente alegrar-se na sua presença. E Davi termina o Salmo 43 com a mesma expressão que ele repete outras duas vezes: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, apesar da alma abatida, triste, angustiada, o salmista tem a certeza de que Deus continua sendo o seu auxílio. O salmista tem uma esperança viva de que a privação do culto, a privação da comunhão com os irmãos, não será para sempre. Deus fará justiça e vingará a sua causa diante dos seus inimigos. Deus fará justiça e vingará a sua causa, e tudo voltará ao normal. E aí então nós podemos refletir no seguinte: quando nós enfrentamos uma situação que afeta o nosso bem-estar, quando enfrentamos uma situação que afeta a nossa liberdade, inclusive a nossa liberdade de cultuar a Deus na sua casa, na comunhão com os irmãos, o que mais nós queremos é que tudo volte ao normal o mais rápido possível, não é isso? O que mais nós queremos é isso, que tudo volte ao normal. E quando as coisas saem da normalidade, nós devemos clamar a Deus, certos de que Ele está nos conduzindo no rumo da plena paz. Durante a nossa vida, no mundo, nós passamos por momentos de anormalidades, e nós passamos por momentos de estabilidade. Durante a nossa vida vai ser assim, momentos de estabilidade, daqui a pouco vem uma crise e tira da normalidade. Aqui no mundo vai ser assim até o fim, mas nós temos a certeza plena de que Deus está nos conduzindo para desfrutarmos
de uma eternidade onde haverá plena e perfeita normalidade em todas as coisas. Eu creio que a certeza de Davi quanto ao estabelecimento da normalidade das coisas, embora existia ali a esperança de que aconteceria naquele momento, mas certamente Davi estava olhando para um futuro além daquele momento. E é assim que o cristão deve ver a vida. E se essa pandemia não passar? Vocês já pensaram nisso? E se depois dessa pandemia vier uma pandemia pior do que essa? Já pensaram nisso? Será que nós poderemos, se isso acontecer, continuar dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei? Sim, nós poderemos continuar dizendo isso. Nós poderemos continuar tendo esta esperança, porque a nossa certeza é que as coisas vão voltar ao normal, não vão ser aqui. As coisas vão voltar ao normal para nós no novo céu e na nova terra. É ali que as coisas vão voltar ao normal de fato. É possível que essa pandemia passe e as coisas se estabilizem, né? Mas enquanto estivermos no mundo, as coisas não serão perfeitamente normais. Crises vêm, crises vão. Mas a nossa boca e o nosso coração podem continuar dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu tenho certeza que tudo será restabelecido. Nós vimos aqui 3 sentimentos de um servo impedido de cultuar a Deus. Davi expressa sua tristeza pela privação do culto e da comunhão da casa de Deus. Mas Davi expressa também segurança em Deus no isolamento, apesar da saudade do culto e da comunhão. E Davi expressa também confiança em Deus pelo restabelecimento da normalidade. E que seja, de fato, também estes os nossos sentimentos diante do Senhor, em meio a tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, que nós possamos dizer diante de Deus: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E nós podemos dizer para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, os ímpios não têm essa esperança, os ímpios não têm essa perspectiva, e por isso para os ímpios toda crise é um desespero, mas para o servo de Deus, em meio à crise existe esperança. Para o servo de Deus, em meio à crise existe a perspectiva daquilo que Deus está preparando para os seus servos. Como isso consola o nosso coração, como isso consola a nossa vida, por sabermos que Deus continua sendo o nosso auxílio e continuará sendo por todo sempre. Nós estamos seguros nas mãos dele. Que Deus nos abençoe e continue nos sustentando para a glória dele.